Nome da senhora? Silene. Giovana. Mateus. Fala, dona Silene. A senhora obedeceu, sacrificou, o que aconteceu? Então, eu cheguei na igreja, na realidade, eu tenho algum tempo já na igreja, mas o meu Deus era o meu marido, né? Eu obedecia a ordem do meu marido. E aí, na obediência da ordem do meu marido, a nossa empresa estava em falência, nós tínhamos patrimônio, mas não tínhamos nenhum valor. E o que eu conto é que eu quando estava na igreja, eu não tinha coragem, eu não era corajosa. Eu ofertava e dizimava aquilo que a gente gastava, que era, e fazia conta. Tudo eu fazia conta e obedecia o meu marido. E aí o bispo, pregando, entrou no corredor, e aí o bispo chegou perto de mim e falou assim: o que te impede de vencer? E Deus já tinha falado no meu coração: covardia, que eu era covarde. Aí eu falei: a covardia. E o bispo colocou a mão na minha cabeça e falou: ser livre desse espírito de covardia. E naquele dia eu saí dali com coragem, mas ainda sem agir. Eu tinha coragem, mas não estava agindo. E a minha dívida era de 1.400.000, eu devia. A empresa devia 1.400.000. E aí eu comecei a não fazer mais conta. Tudo que vinha na minha mão eu entregava. E aí teve uma vigília que nós fomos, e essa vigília, Deus pediu um carro, que eu faço aniversário em outubro, e Deus pediu esse carro em novembro, e meu esposo tinha dado. Como eu já estava possuída daquele espírito de coragem, eu peguei o carro, que eu não tinha carro, eu cheguei na igreja com um carro emprestado. O carro era do meu pai, que era um Siena 98. Aquele ali, né? É isso aí. Nós vimos com um Siena 98. E aí, era do meu pai. Aí veio um City, que o meu esposo deu esse City para mim, eu peguei o City, Deus falou comigo e eu obedeci. Às vezes a gente fala assim: como Deus fala com a gente? Esse é o City que eu entreguei, foi o primeiro sacrifício que eu fiz na Fogueira Santa. Eu entreguei esse carro às 4 da manhã e fui para casa e pedi a Deus assim: Senhor, não deixe meu marido fazer nada comigo, só me guarda. Então os pastores me levaram para casa, que eu não tinha como ir às 4 da manhã. Quando entrei, a escada mais longa que eu já vi foi da minha casa. Quando eu cheguei lá no quarto, não esperei ele acordar. Aí, ele acordou, e aí eu expliquei para ele. Ele não acreditou, desceu correndo para ver se o carro estava na garagem, o carro não estava. Eu tinha entregue. E fui chamada de louca, né? Que eu era louca. E aí, o que a gente pensa, e o que eu pensava é: Deus quer que você faça primeiro. Quando você faz, tornar-vos para mim, e eu me voltarei para vós outros. Então, se você não fizer, Deus não vai fazer. Aí você quer que Deus confie na gente, né? Senhor, confie em mim. Mas como Deus vai confiar se você não dá prova? Nós entregamos uma igreja no presídio. E aí Deus foi me abençoando tanto que hoje nós temos uma vida abençoada. Mercedes, esses são os carros que hoje a gente tem, porque o bispo Marcelo disse que nós teríamos 7 veículos. O senhor conta lá. Tem BMW, tem Mercedes, tem Audi, tem X3, 3 BMW, essa é a que eu estou hoje, que é a X3. Olha o que Deus faz. Só porque ela obedeceu, perdeu o espírito do medo. Mas ela foi sincera. Aí ela falou: eu sou covarde. Foi sincera: eu sou covarde. Quer dizer, eu tenho medo. Tenho medo de usar a fé. Perdeu o medo. O espírito foi embora. Olha o que entrou, a coragem entrou. Olha o que Deus fez. Só que veio o apelo, o Espírito Santo pediu, e eu tinha o valor para comprar Mercedes e coloquei no altar. 3 meses depois eu ganhei a Mercedes. E aí acredito que tenha, eu fui buscar a Mercedes.
E quando eu cheguei na igreja, eu fiz compra. E fui no mercado, comprei o que precisava. E quando eu fui pagar, o meu cartão não passou, que eu não tinha de crédito. Eu não tinha cartão de crédito, né? Quando eu cheguei aqui. Então, aí, quando eu passei para débito, não passou. E a compra ficou toda lá. E eu chorei muito, porque eu não pude fazer a compra. Eu não tinha dinheiro para pagar a escola dos meus filhos. Meu filho foi humilhado na escola. Hoje meu filho tem a minha filha do altar, meus filhos são do altar. E a minha filha, meus filhos têm o carro que eles sempre sonharam, que era um Mini Cooper. O senhor contou? É 7. Esse é o último, que é o Mini Cooper, que o Mateus e a Giovana ganharam. Então Deus cuida dos mínimos detalhes. Eu sempre fui muito vaidosa e o Senhor pediu o meu guarda-roupa. Eu entreguei todo o guarda-roupa, vendi todas as minhas roupas e coloquei no altar. E aí Deus nos deu muito mais. Meus filhos não têm lugar para pôr roupa, porque quanto mais a gente dá, mais Deus dá. A última fogueira santa, Deus pediu todas as minhas joias, eu entreguei tudo. E a última, a penúltima agora, Deus pediu e eu dei 150 mil. Isso eu não estou falando para que vocês vejam a minha família como uma família que nós não tínhamos condições. Essa condição é de Deus, toda a honra e a glória do meu Deus. E eu tenho certeza da minha salvação, que é o mais importante. Não coloque seu coração no que você tem. Entrega. Porque quando você entrega, Deus mostra para você, você está falando para Deus, eu confio no Senhor, confia em mim. E Ele confia. Mas se você não der nada, ou se você subir com o coração no que você entregou, dói. Porque o primeiro carro que eu entreguei e saí do altar triste. Deus transformou. Quando eu vendi a roupa, também. As joias também. Tudo doeu. Mas se não doeu, não agradou. Tem que doer. Um detalhe é que todos os carros que a gente entregava, porque não foi só um, foram vários. Foram um X1, um Citroën C4, que depois que meu pai viu o resultado de tudo que a gente fez, a loucura que a gente faz, continua fazendo no altar, ele também decidiu entregar um carro. E a gente não entrega os carros de qualquer jeito. A gente, se tem um ralado, a gente manda fazer. A gente faz o polimento no carro inteiro. A gente passa no posto, ao invés de colocar gasolina comum, a gente abastece, enche o tanque, coloca gasolina aditivada, melhor que tiver, e ainda limpa todo o carro para entregar. Porque para Deus a gente sempre precisa fazer o melhor. E essa é uma das coisas que a gente sempre faz. E eu não me arrependo nenhuma vez, porque tudo que eu plantei eu colhi. E não precisa o bispo falar, hora de madrugada, faça o voto. Você mesmo sente no coração, Deus fala com você. Então, você só entrega, que Ele restitui. E nunca me arrependo de nada. E só tenho a agradecer e sempre entregar nas mãos de Deus. Amém, pessoal?